Bom, vou tentar falar um pouquinho, fazer um pequeno panorama, e quando eu digo pequeno, é pequeno mesmo, das relações do Brasil com o Canadá, começando pelo aspecto de que é uma razoável desconhecida. Tem muita gente que não sabe que nós temos uma relação já bastante antiga. Por exemplo, a embaixada em Ottawa comemora esse ano 80 anos da sua instalação, 1941, mas a história vai muito mais além, ou seja, já são 153 anos que o Canadá abriu um escritório comercial no Brasil, ainda no Império, e já no Império nós temos até um sinal muito interessante, que foi uma visita muito bem sucedida, aliás, de Dom Pedro II ao Canadá, e uma visita longa, onde ele foi recebido com grandes homenagens, com enorme carinho, na mesma ocasião que ele esteve na Exposição Universal nos Estados Unidos, a famosa viagem em que ele resolveu comprar o primeiro telefone do mundo, do Graham Bell. Então, isso dá uma ideia para vocês de que as coisas vão longe. Bom, nessa visão de tentar olhar para o passado um pouco, já surge um primeiro elemento muito interessante, que também bastante desconhecido, de que o Canadá tem investimentos no Brasil há mais de 100 anos. Ou seja, o atual grupo Brookfield nada mais é do que o sucessor da antiga Light, que era a companhia de energia e de infraestrutura que trabalhou durante tantos anos com energia elétrica, com os bondes, etc., em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Light depois virou Brascan e depois se transformou em Brookfield, mas essa presença é ininterrupta. Eu estou citando isso porque são raridades. Agora, para voltar à ideia do desconhecimento, muita gente, então, sabe um pouco sobre isso, de que existe essa tradição de investimentos, de negócios, mas não sabe, por exemplo, que o Brasil é um grande investidor no Canadá. Nós, na verdade, temos mais do que o dobro do investimento canadense no Brasil, nós temos no Canadá. Então, por exemplo, empresas brasileiras como a Vale, a JBS, têm grandes operações no Canadá. O Brasil é dono de minas no Canadá, o Brasil é dono de uma gigantesca operação de processamento de carne no Canadá. Por que isso é importante contar um pouco? Porque isso nos coloca numa categoria toda especial. São poucos países que têm essa densidade de relação com o Canadá, e são poucos países que têm essa densidade de relação com o Brasil também. Nós podemos começar a puxar vários fios e a história vai longe. Então, por exemplo, a presença diversa do Canadá fisicamente no Brasil. O Canadá tem algumas dezenas de minas no Brasil, junto com grupos brasileiros, investimentos próprios, o que significa que ele está também funcionando em diferentes regiões do nosso país. Há também um interesse em cooperação em várias vertentes, e é um interesse que está se modernizando e se aprofundando. Então, por exemplo, o Canadá acabou de ser anunciado como um dos 4 participantes nas novas operações da base espacial de Alcântara. São 3 empresas americanas e uma canadense. Então, fica a ênfase. É uma única empresa, além das norte-americanas, que nesse primeiro momento vão entrar em Alcântara. O Canadá, essa semana, começa testes de vacina em Brasília, com a Medicago, que é uma empresa que está desenvolvendo uma vacina promissora para a Covid. Não precisa, é absolutamente desnecessário falar da importância desse assunto. Ou seja, o mundo inteiro está angustiado e na torcida de que surjam mais tratamentos e mais opções. Mas isso pode ir muito além. Isso pode levar a uma cooperação aprofundada em vacinas e em biotecnologia, por exemplo, o laboratório de segurança, nós estamos discutindo. Enfim, seria possível falar durante muito tempo sobre essas vertentes. Nós temos também um lado que nunca deve ser ignorado quando se fala em relações, que é o lado humano. Ou seja, já há uma tradição de gente brasileira, sobretudo, que veio ter formação ao longo dos anos, majoritariamente de pós-graduação no Canadá, em universidades de grande prestígio, Montreal, Toronto, os maiores centros, mas que foi se amplificando. Eu garanto também que muito pouca gente se dá conta de que o Brasil já chegou a ter, num único ano, mais de 100 mil estudantes
no Canadá. Claro que não todos eles fazendo cursos avançados, um grande contingente também de estudantes que vieram fazer curso de línguas. Mas isso acaba levando também para uma relação com possíveis desdobramentos de pós-graduação, etc. Da mesma maneira, os laços com as províncias, né? O estado do Paraná, por exemplo, tem uma ligação histórica com a província de Quebec, que é Montreal, uma região extremamente importante do país, uma relação muito boa para o Paraná, mas que não fica só em Quebec. Nossa própria presença como governo aqui já conta um pouco disso. Nós começamos em Ottawa, hoje temos consulado-geral em Toronto, cidade importantíssima, temos um consulado-geral em Montreal e temos um consulado-geral em Vancouver. Então, de novo, para iluminar um pouco o que isso representa. O Vancouver, que é o mais recente, se propõe a se tornar um centro de clean tech e de outras competências disruptivas, inovadoras. Tem tudo a ver com o que nós também temos proposto em relação o próprio Brasil avança, em vários estados avançam, e o Paraná notavelmente nessa linha. Então já há conversas em curso para o avanço em alta tecnologia com a costa oeste do Canadá, que é uma relativa novidade. O oeste do Canadá, que é uma região que pouca gente conhece, é exatamente onde está grande parte dos negócios do Brasil. Calgary tem lá a presença das operadoras brasileiras, como eu disse. Regiões inóspitas do Canadá, inclusive, tem lá a presença da mineração brasileira. Toronto tem a maior reunião anual de mineração do mundo. Chega a receber mais de 50 mil pessoas para a reunião anual dos prospectors, que eles chamam. E vem desde a época do garimpo, é uma tradição mundial. Então, um país como o Brasil, que é um grande operador, exportador de minérios, produtor de aço, não há como não estar atento ao que acontece em Toronto. Toronto tem a Bolsa também, onde nós temos várias dezenas, deixa eu frisar o número, dezenas de empresas brasileiras listadas, ou seja, o que acontece em Toronto é extremamente importante para o Brasil. Montreal, como eu disse, é uma cidade com várias dinâmicas, desde a dinâmica acadêmica da universidade, até a dinâmica comercial, econômica do Quebec, cultural, enfim, uma variedade que também vai longe. Então, o desafio para nós, muitas vezes, é até ver o que nós podemos avançar mais e o nosso desejo de avançar muito rápido. Nós também temos um volume de comércio que já coloca as relações num patamar bastante especial. Nós já temos um comércio na casa dos 7 bilhões de dólares, mais ou menos, dos quais cerca de 12% são do agronegócio. E nós percebemos um óbvio potencial de crescimento nesse comércio, no caso do agronegócio especialmente. Essa semana nós estamos lançando essa nova iniciativa do Fórum Canadá-Brasil de Agricultura, junto com as duas câmaras de comércio, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá de São Paulo e a Câmara de Comércio Canadá-Brasil de Toronto, cada vez se aproximam mais também para trabalhar junto, e nós temos expectativas de discussões muito interessantes que são contemporâneas nos dois países. Por exemplo, sustentabilidade, desenvolvimento florestal, logo adiante pequenos e médios negócios. E temos também uma pauta ambiciosa de temas que não vai dar para discutir dessa vez. Por exemplo, como eu disse, pequenas e médias propriedades, infraestrutura relacionada ao campo, fertilizante, um produto que o Brasil compra em grande volume no Canadá, umas centenas de milhões de dólares. O Brasil é inteiramente dependente da importação de insumos para fertilizantes e é algo em que nós temos confiança de poder avançar. Ou seja, na parte humana também, é interessante observar onde nós divergimos um pouco. Né? Nós queremos muito que os brasileiros venham para o Canadá aprender, levar conhecimento de volta, se for possível fazer outsourcing, promover negócios que gerem empregos no Brasil. Agora, o Canadá, espertamente, dentro do seu papel, hoje faz um esforço colossal de recrutamento de talentos. Né? Já literalmente saíram buscando talentos brasileiros. E não é o nosso negócio, o negócio da Embaixada do Itamaraty, do governo brasileiro, exportar talento brasileiro. Mas nós entendemos que o relacionamento pode ser muito rico, muito construtivo. Nós também trabalhamos junto com o Canadá em uma série de outras vertentes terceiras. Por exemplo, tanto o Brasil quanto o Canadá têm grande interesse no comércio com outras regiões do mundo, como é o caso da Ásia, a China, os dois estão em situação
similar. O Canadá e o Brasil trabalham de mãos dadas em Genebra, na Organização Mundial de Comércio, para tentar destravar a reforma da OMC, especialmente no campo da agricultura, que é com certeza o mais difícil de se tratar na mudança do comércio mundial. Os dois têm uma longa tradição de trabalhar juntos. Nas Nações Unidas, o Brasil e o Canadá têm sempre atuado de modo muito amistoso, desde coisas muito específicas como desarmamento até operações de paz, e há uma tendência relativamente natural de troca de informações, porque os desafios são parecidos. Por exemplo, as nossas Forças Armadas têm que lidar com uma extensão territorial gigante, com uma diversidade geográfica e de dificuldades, inclusive, comparável com poucos países. Um deles é o Canadá. Então, existe uma amizade e um interesse e um empenho em aumentar a troca sobre operações em áreas remotas, tecnologia. Isso tem um lado mais genérico e tem um lado muito específico. Vou dar 2 exemplos. O Canadá participa no momento da desenvolvimento de sistemas para as novas fragatas da Marinha Brasileira, que estão em construção em Santa Catarina, e o Canadá está em processo de licitação para a compra de uma nova geração de aviões caça, e um dos candidatos é o Gripen, que é o mesmo avião que o Brasil comprou e que o Brasil produzirá. Ou seja, há uma chance de o Brasil ter amanhã um avião feito no Brasil, voando para a Força Aérea Canadense, ou equipamentos desenvolvidos no Brasil, ou gerações futuras de equipamento e outros desenvolvidos em conjunto. Vamos voltar para o Paraná um pouco. Nós estamos finalizando as providências para anunciar a liberação da entrada de carne de porco de Santa Catarina, no Canadá. Santa Catarina, nosso vizinho irmão, vai não só se beneficiar rapidamente disso, como haverá um impacto evidente na região produtora paranaense também, e uma operação bem-sucedida nos permite ser otimista de que o Paraná entre nesse processo em breve também. Mais do que isso, como me explicaram especialistas do setor, há uma sazonalidade na produção, por exemplo, da carne de porco. Então, não quer dizer que simplesmente o Brasil vai exportar para o Canadá. Nós podemos ter uma relação rica de 2 mãos. Em seguida, nós temos expectativa de que, com a ampliação das zonas livres de aftosa no Brasil, reconhecidas internacionalmente, o mercado do Canadá possa ser aberto também. Nós não estamos esperando uma enorme invasão de carne brasileira no Canadá. Nós temos muita confiança na excelência da carne brasileira, na diferença da carne brasileira, de sabor, inclusive, de certos cortes, e achamos que podemos ocupar espaço. Quem olha para as listas de produtos, para os dados, vê, por exemplo, nichos onde o Canadá consome e o Brasil está pouco presente. Então, é o caso do cafés finos, por exemplo. Nós podemos, com certeza, aumentar muito a presença. Vale aí um recado para os produtores de cafés finos do Paraná, hoje em dia muitos também em Minas Gerais, Bahia, de que se mobilizem para isso. Bebidas, por exemplo, cachaça e mel, são produtos que já estão na pauta, mas timidamente, muito timidamente. Em suma, é um desafio enorme do que fazer. Nós temos tido desenvolvimentos que vocês acompanham no próprio Brasil, por exemplo, um país que importava e tinha dificuldades de abastecimento em milho, hoje já é um exportador de milho, e abre-se aí outra perspectiva de interrelacionamento. Na parte das tecnologias, eu acho muito importante para as startups, para a inovação, frisar que com certeza há no Canadá e há no Brasil experiências que podem ser intercambiáveis. Quer dizer, se nós avançamos rápido em informatização do trato do gado no Brasil, por exemplo, muitas dessas informações, dessas experiências que nós estamos adquirindo podem vir para o Canadá e vice-versa. Se nós temos limitações, por exemplo, todo mundo conhece do setor para a propriedade de terras por estrangeiros, mas eu acho que não há o mesmo tipo de limitação para atividades conexas. Então, por exemplo, há um gargalo considerável de armazenagem no Brasil, que é uma questão que eu acho que está amadurecendo para um diálogo sobre a atração de investimentos.
os investidores canadenses, eles costumam olhar para o Brasil numa visão de mais longo prazo. Não são oportunistas, piratas, digamos assim, que façam um investimento e, quando tem um retorno bom, retiram aquele investimento para arrumar o seu balanço anual. Ao contrário, muitas conversas que eu tenho tido aqui no Canadá, eles falam no fato de que, inclusive, oscilações cambiais, como é o que nós vivemos no momento no Brasil, não afetam tanto, porque a análise de mais longo prazo que eles fazem mostra que o câmbio tende a se reequilibrar em patamares positivos para o negócio em si. Ou seja, o câmbio pode ser um fator em certos momentos, para você fazer um aporte maior, se ele está muito favorável, como agora, mas não é o definitivo. Vale a pena lembrar também que muitos dos investidores canadenses são fundos de pensões, fundos de funcionários públicos. Então, nós temos um contingente gigantesco de servidores públicos federais, locais, policiais, diplomatas, bombeiros canadenses que rigorosamente sabem que as suas pensões, as suas aposentadorias, em parte, vão ser beneficiadas por investimentos bons num parceiro amigo com o Brasil. Isso nos dá uma entrada e um peso político crescentes aqui no Canadá, é algo que nós devemos explorar mais ao longo dos anos. E, idealmente, procurar, talvez, uma convergência maior ainda com essas entidades, um conhecimento maior, tirá-los mais e mais e mais de São Paulo, do Rio, etc. Esse fenômeno já vem acontecendo. Quando eu digo tirá-los, é fazê-los conhecer o Brasil na sua vastidão. Isso já vem acontecendo, porque nós percebemos que segmentos que eram antes investimentos que eram muito concentrados em algumas coisas mais óbvias, como era o setor de imóveis comerciais, ou antigamente, como eu disse, infraestrutura, de repente deram lugar a uma olhada mais agressiva para a inovação. Então, nós temos investimentos canadenses já muito significativos em energias renováveis. Eu acho que há um crescimento óbvio de interesse, imagino que haverá uma tradução muito rápida disso, como eu disse, para tudo que é ligado à inovação no campo. Fintech é um tema mais do que evidente, e toda a logística conexa ao funcionamento da economia brasileira, que passa também por uma dinâmica muito rápida, eu acho que pode ser atraente. Nós vimos recentemente investimentos do Canadá em saneamento no Nordeste, no Rio de Janeiro, nós vimos interesse crescente em ferrovias e outros. Em suma, poderia continuar falando aqui durante muito tempo, mas eu acho que com isso foi possível dar um pequeno panorama. Bom, existe muita especulação sobre uma negociação em curso de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá. A crise da pandemia atrapalhou um bocado essas negociações, que vinham muito bem, no sentido de que, sobretudo o lado canadense, teve muita dificuldade para funcionar dentro dos escritórios em Ottawa e ter acesso à documentação. Mas o esforço não parou. A negociação evolui bem, há um conjunto de grupos de trabalho importantes, trabalhando aspectos técnicos bem específicos, e se tem um perfil, mais ou menos, de um acordo que vai ser algo muito moderno, ou seja, vai ser um acordo que já terá cláusulas relativas à sustentabilidade e à transparência desde a sua concepção inicial. Ou seja, assim como nós confiamos que em algum momento vai ser possível destravar o acordo que foi feito com a Europa, nós temos confiança de que o acordo com o Canadá está sendo construído de modo sólido e temos muito otimismo em relação ao seu alcance. Aqueles que acompanham o Mercosul podem ver algumas diferenças e os ajustes que estão tendo parte das discussões, mas o relacionamento no contexto da negociação com o Canadá, com os nossos vizinhos, é um relacionamento muito bom, e as expectativas são de que o ganho pode ser geral. Então, é um aspecto sobre o qual eu sou muito otimista. Eu acho que até 2022, eu preferiria que fosse até antes, que nós estivéssemos trabalhando num ritmo muito mais pesado, teria sido o ideal, mas a gente faz o que pode.
E queria comentar um pouquinho também a questão de tecnologias médicas e biomédicas que tanto interessam para o Brasil quanto para o Paraná, que avança nesse campo, pode avançar muito mais, no sentido de que tudo indica que essas questões de fármacos antipandêmicos, digamos, vão se tornar uma rotina, né? O mundo passou para um outro patamar e essas vacinas que nós estamos vendo agora no centro das discussões vão se tornar uma constante. Ou seja, a vacina da Covid, ela não terminará na vacinação de uma vez, tudo indica. Ela vai virar um processo anual ou até mais curto do que o anual, e a expectativa é de que cada vez se tenha vacinas melhores, mais capazes de atender inclusive as variantes. Então se coloca a questão, bom, onde é que está o Brasil e onde é que está o Canadá? Eu acho que o Brasil tem que sair um pouco do calor da polêmica e observar que nós temos uma larguíssima história tanto de produção quanto de sucesso na vacinação, e é aí que nós temos que buscar a nossa inspiração, ou seja, nós somos capazes de produzir vacinas, seja com insumos e com tecnologia trazida de fora, seja com desenvolvimento próprio. Aí nós chegamos num ponto fundamental. O Canadá está mais ou menos na mesma situação, só que tem menos experiência do que o Brasil com vacinação de massa. Nós temos muito mais e melhor experiência do que o Canadá, e do que o Canadá e talvez uma centena de países, pelo menos, em vacinação de massa. Então, mas o Canadá tem um desenvolvimento de 3 ou 4 vacinas, uma delas, inclusive, começa a ser testada em Brasília, esses dias, da Medicago, e o Brasil também. O Brasil, eu acho que pode apostar com certeza que logo, além das vacinas que ele está produzindo sob licença, ele terá vacinas brasileiras. Agora, observem então os dados, como é importante olhar para os números. O Canadá tem 38 milhões de habitantes, o Brasil caminha para 240, eu acredito. Se o Canadá tiver uma vacina de desenvolvimento próprio bem sucedida, ou se o Brasil tiver, nada impede que nós cogitemos rapidamente de cooperação na produção e mesmo na distribuição desse tipo de vacina, seja para os dois países, seja também para terceiros mercados. O Brasil tem uma tradição, por exemplo, de atender a região na América do Sul com cooperação no campo de vacinas. Então, se nós falamos na dimensão Mercosul, nós já pulamos para 400 milhões de pessoas que são candidatos potenciais. E tanto do ponto de vista humano e sanitário, quanto do próprio ponto de vista de negócio, veja-se que nós podemos ter um papel aí como uma potência no campo biomédico renovado que vem aí pós-pandemia. O Brasil, inclusive, começou a discutir a criação de um laboratório nível 4, que são aqueles laboratórios que muita gente já viu no cinema, em que o cientista entra vestido de astronauta, que é o último grau de segurança, e o Brasil caminha para instalar um laboratório desse, conversa com vários países do mundo, um deles, precisamente, o Canadá, que já tem esse tipo de laboratório em Calgary, exatamente na região onde nós temos, acho que em Winnipeg, onde nós já temos também consulado honorário e uma presença muito respeitável. Então, são mais 2 exemplos de campos altamente promissores, e que eu acredito que o Canadá e o Brasil podem caminhar juntos. Um terceiro exemplo, uma terceira provocação, nós temos conversado muito com vocês, inclusive da Fundação Araucária, é no futuro da indústria do hidrogênio. O Canadá avança rápido e tem vontade de conversar, e o Paraná tem todas as condições para avançar rápido também, e eu acredito que deve fazer um esforço grande para conversar com o Canadá, tentar fazer com que isso ande da maneira mais próxima possível. Então, teria muitas mais, mas essas acho que por aí nós já deixamos aqueles que tiverem interesse com